Bênção. Amém. Glória a Deus. Isso. Amém, amém. Amado, pode sentar, por favor? Nós estamos perto da viagem de Paulo para Jerusalém. Ela está entrando na sua reta final. E a tensão é muito grande. Paulo vivenciou coisas assim inimagináveis, tanto positivo quanto de perseguição, que será negativo. E aqui vai mencionar algumas coisas que eu acho fascinante. Obrigado, Bela. Vai mencionar algumas coisas que eu acho interessante. Há um detalhe que Lucas comenta aqui que eu gostaria de compartilhar com você. E o tema do sermão hoje é quando o ambiente profético nos leva à vontade de Deus. Toda profecia deve nos levar à vontade de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês Atos capítulo 21, a partir do verso 8. Se você assim encontrou, se puder, se coloque de pé, por favor. Atos capítulo 21, verso de número 8. Quando a profecia nos leva para o centro da vontade de Deus. Diz o seguinte, Atos 21, 8. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha quantas filhas? 4. Filhas solteiras que profetizavam. Guarda isso. Verso 10 vai dizer que muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado o quê? Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida ele disse, o Espírito Santo declara, assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós, Paulo dizendo, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse, por que todo esse choro? Assim vocês partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor. Feche os olhos, Senhor, fale conosco através da tua revelação, através da tua palavra, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Queridos, pode se sentar. Veja, há 2 detalhes que Paulo descreve aqui nessa narrativa que eu acho fascinante. O primeiro é onde Paulo vai se hospedar. Nós estamos falando de uma casa excepcional. Estamos falando da casa de Filipe. O texto fala para nós que ele era um dos 7. Se vocês se recordarem, esse 7 está mencionando o momento em que a igreja tinha que escolher 7 homens para poder servir alimento. Então, Filipe fazia parte desse um dos 7. Não somente isso, é interessante porque alguns ainda comentaristas mencionam para nós que este mesmo Filipe fora o homem que quando a igreja começou a ser perseguida, ele vai para Samaria, começa a pregar o evangelho em Samaria, e o povo samaritano é tomado de um sentimento de quebrantamento, e aí automaticamente ele chama os apóstolos para eles irem em Samaria, e ali eles começam a clamar pela descida do Espírito Santo sobre aquela cidade, e aí um mover maravilhoso. Esse mesmo Filipe é o mesmo que também vá para o deserto, ouvindo a voz de Deus, do Espírito Santo, e lá ele então evangeliza, ele fala para o etíope, que nós já conhecemos, o eunuco de Etíope. E aí, agora encontramos ele durante 20 anos depois, em que Paulo vai à casa desse homem, um homem que permanece fiel, e o maior exemplo disso é o que estava acontecendo dentro da casa dele, porque o texto vai fazer uma outra menção fascinante. Veja, as 4 filhas de Filipe profetizavam. Então, além de um homem começar o seu ministério servindo a Deus, servindo a Cristo, espalhando o Evangelho, ainda assim, 20 anos depois, a casa dele era fruto de um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia conta que Paulo vai para aquele ambiente. Imagina que coisa prazerosa deve ter sido para Paulo adentrar naquela casa, Nilza. Porque nós estamos falando de um homem que estava sendo perseguido, que estava sendo humilhado, que estava sendo espancado, passou por prisão. Ele passou de tudo de mal a pior. Agora ele adentra num ambiente profético.
num ambiente acolhedor, num ambiente que o sobrenatural era algo comum, num ambiente que dons espirituais era algo comum, em que um pai perseverou na caminhada e a casa dele toda servia ao Senhor. Para Paulo aquilo é um lugar de descanso, e lá Paulo ficou um bom tempo. É um ambiente prazeroso, depois de tudo que Paulo passou. Agora, o texto vai contar para nós que aquele ambiente de fé, de palavra de Deus, de revelação, de um ambiente profético, acontece que alguns dias se passaram, e me chega um profeta, e adentra aquela casa. Então todos em um ambiente profético, me aparece um homem chamado Ágabo, que ele adentra aquele local, e é interessante lembrar que Ágabo também é um profeta já mencionado em Atos capítulo 11, verso 28, em que no meio de um culto ele se levanta e faz uma declaração. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. E isso de fato acontecera. E lá está Paulo, junto com Filipe, com as filhas proféticas, e aí com o dom de profecias, e aí Lucas junto, um ambiente maravilhoso, e me adentra a porta esse homem chamado Ágabo. E ele chega, e de uma forma fascinante, ele não chegou trazendo nenhuma palavra de prosperidade, nenhuma palavra de portas abertas, ele não anunciou coisas maravilhosas, pelo contrário, ele chega, como diz o texto de Atos 21, verso 11, ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as próprias mãos, e em seguida disse: o Espírito Santo declara, assim um dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém, entregue aos gentios. Repita comigo: nem todo ambiente profético diz o que nós queremos ouvir. Nem todo ambiente profético diz o que nós queremos ouvir. Um ambiente maravilhoso, um ambiente incrível, de alento para Paulo, até que então adentra esse homem e revela algo duro de se ouvir. O ambiente de Deus pode produzir a nós consolo. Quantas vezes nós já entramos à igreja e nos sentimos consolados, nos sentimos acolhidos, nos sentimos bem, o Espírito Santo nos abraçou. Mas no mesmo ambiente que produz consolo, ele também pode produzir a nós confronto. O mesmo ambiente que pode trazer ânimo a nós, como trouxe a Paulo diante daquela casa maravilhosa, em que não era novidade o sobrenatural de Deus, porque o Filipe já tinha vivenciado isso. Agora Paulo está ali sendo animado por aquela casa, mas ao mesmo tempo que ele se sente animado, no mesmo local pode vir também palavras que nos levem a enfrentar batalhas da vida. Talvez eu cheguei no culto hoje, nossa, essas canções me animaram muito, a oração, nossa, foi tudo maravilhoso, como ver as crianças me impulsionou tanto, achei maravilhoso, trouxe uma alegria. Mas esse mesmo ambiente pode ser o ambiente que vai dizer para você que você tem que enfrentar determinadas coisas da vida, que não dá para a gente fugir. E lá está Paulo. Porque nem todo o ambiente profético diz o que nós queremos ouvir, mas todo o ambiente profético vai nos levar a estar no centro da vontade de Deus. O propósito da profecia não é me fazer sentir bem, e por mais que assim o faça, mas o propósito da profecia é sempre me colocar no centro da vontade de Deus. E lá está Paulo, em um ambiente maravilhoso, em um ambiente incrível, até que chega o profeta e traz essa notícia, e todos estão tomados de um sentimento de tristeza. Ano passado nós falamos sobre uma igreja profética. Quem se lembra disso? Misericórdia. Se lembra que foram 6 meses, né? Tinha até a frase na parede ali para ajudar a gente a se lembrar. E nós falamos sobre profecia. Toda profecia, ela não tem o intuito de prever o futuro, por mais que Ágabo assim o fez. Então, pastor, eu vou naquele profeta porque ele vai prever sempre o meu futuro. Essa é uma coisa que está no imaginário de muitos de nós, é uma realidade, mas ela não é o total do que significa a profecia, a sua totalidade. Às vezes a profecia prevê algo, às vezes ela denuncia algumas coisas. Há momentos em que a profecia consola, ela corrige, mas a profecia sempre
vai revelar a vontade de Deus. Os rabinos tinham uma frase que é interessante, ainda tem, que diz que a profecia existe para produzir o techuvá, que é o arrependimento, o retorno para Deus. Então toda profecia é com um único propósito, para o arrependimento, para nos voltarmos a Deus. Então a finalidade da profecia nunca é para entreter alguém. E a gente sabe que existem cultos que a gente fala, olha, o fulano vai estar lá, ele é profeta, então a gente vai no intuito de ouvir algo para nós, não para saber se é o centro da vontade de Deus, mas para ouvir alguma coisa em relação ao futuro, em relação a alguma causa, em relação a alguma porta. A nossa expectativa como ser humanos e na nossa carnalidade, mesmo sendo crente, é ir para esses ambientes na expectativa de ouvir alguma coisa a respeito de nós. Mas o texto mostra para nós que a finalidade de toda profecia é para transformar, nos levar ao Senhor, para estar ao centro da vontade de Deus. E é o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 14:3, o que nós colocamos ali na parede, como um dizer bem grande, que diz para nós que quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Você pode ler bem alto esse verso 2, 3 e... Mas aquele... Então a profecia, ela não gira em torno da minha pessoa. Olha para o seu lado e fala assim, a profecia não gira em torno de você. Ela gira em torno de Deus e da vontade de Deus. Isso é importante. Isso é muito importante. Ambientes proféticos, eles produzem homens e mulheres comprometidos com Cristo. Comprometidos com Cristo. O ambiente profético me faz estar sempre dentro da vontade de Deus. Não é um lugar simplesmente para mexer com as minhas emoções. Ai, pastor, eu vou lá porque isso mexe comigo, eu preciso ouvir uma palavra. E aí você vai numa expectativa grande. Talvez naquele dia você abriu a Bíblia e lá estava dizendo algo assim profético, olha, eu sou contigo. E aquilo lá tomou o seu coração de alento, mas aí você está indo para um culto especificamente, em outra igreja, seja onde for, que tem um profeta, aí você chega lá numa expectativa, e aí você espera que ele te chame, ou você vai no altar para que ele venha orar por você, e quando ele ora por você, ele diz para você, Deus te ama, e você fala, meu Deus, isso foi muito melhor do que a palavra que disse algo para mim. Movidos por emoções, carentes de uma palavra de validação dos céus, quando a Bíblia inteira tem mais de 1 milhão de palavras de validação. Pessoas movidas por emoções. A gente tem que lembrar que a profecia, ela tem um propósito único, nos trazer para o centro da vontade de Deus. Acontece que nem todo culto nos fará chorar. Nem toda canção nos emocionará, nem toda palavra e talvez virá ao seu encontro. Nem toda leitura da palavra do culto, ou a abertura do culto, ou a oração, atenderá aos anseios do seu coração. Nem sempre acontecerá. Se a minha vida com Deus depende de emoções, irmãos, a gente está de mal a pior. Não, pastor, olha, para eu caminhar com Cristo, ele tem que falar comigo todo dia. Irmãos, ouça isso do fundo. Eu estou há mais de 5 anos fazendo devocional todo dia, não perco um. Vocês acham que Deus fala comigo todo dia? Não é assim. Ah, pastor, olha, eu aprendi que eu tenho que orar 3 horas até Deus falar comigo. Irmãos, eu admiro se você conseguir fazer isso. Mas nem todo dia às 3 horas, você orando 3 horas, vai ter dias que não vai adentrar. Não que Deus não queira. Mas que a nossa vida com Deus, ela não depende de emoções. Ela é pautada em Cristo, na pessoa de Cristo, no que a palavra revela. É algo que a gente vai construindo com maturidade. Mas se a sua fé é pautada em emoções, irmãos, você está de mal a pior. Pastor, eu amo o ambiente profético porque lá mexe com as minhas emoções, então está errado. Eu amo o ambiente profético porque lá me coloca no centro da vontade de Deus. Porque por mais que eu me perca no caminho, isso pode acontecer com cada um de nós, eu preciso voltar a esse ambiente, e estar dentro do culto, cantar ao Senhor, buscar o Senhor, me levará a esse local que eu nunca deveria ter saído. Todos nós gostamos de profecias, sim ou não? Nós gostamos de profecias, todos nós gostamos. Profecias que venham dizer que Deus abrirá portas, ou que nós seremos promovidos, ou que aquela situação vai ser resolvida, ou que algo vai acontecer, ou algo grande está chegando. Isso não deixa de ser bíblico, pelo contrário, isso Deus faz tudo isso.
Mas nem toda profecia é agradável. Nem toda profecia é um alento. O maior exemplo é Paulo. Lá está ele em um ambiente profético, e quando chega a Ágapo e anuncia cadeia, prisão, esse é o teu caminho, Paulo. E é interessante que, como que as pessoas interpretaram a profecia? No versículo de número 12 de Atos 21 vai dizer o seguinte: ao ouvir isso, nós, Lucas dizendo, e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ágapo não profetizou e disse: Paulo, não vá. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele ficou em silêncio, porque Paulo entendeu a mensagem. Como profeta, não cabe eu dizer a você qual a sua direção. Ouça, eu estou trazendo uma revelação dos céus, algo de Deus para a sua vida. A interpretação veio, e os discípulos de Cristo, os apóstolos, como Lucas, e os amigos ali que estavam naquele ambiente, eles disseram: Paulo, não vá. Não faça isso, não vai para Jerusalém. Paulo entendeu o que os outros ainda não tinham entendido. Veja, a profecia não veio para mudar o destino de Paulo. Pelo contrário, ela veio preparar o coração dele para aquilo que viria. O próprio Paulo vai dizer isso em Atos capítulo 20, verso 22 ao 23, quando Paulo declara algo importante. Se você puder comigo: agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Não sei o que me espera ali, verso adiante, senão o que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Eu estou sendo impelido pelo Espírito. Eu não sei o que vai acontecer, a não ser que ele me diga algo. E o que acontece no capítulo 21? Lá vem o Espírito usando Ágapo para dizer: Paulo, prisão é o que te espera. Prisão é o que te espera. Ágapo trouxe uma revelação. Isso não fez com que Paulo mudasse de direção, porque o Espírito Santo sempre testificava a ele, direcionava a ele. Paulo já sabia qual era a vontade de Deus, e Ágapo veio para dizer: Paulo, Deus está preparando você para aquilo que vem. Prisão. E os discípulos que ali estavam disseram: não, Paulo, não vá, nós chamamos, não vá para Jerusalém, não faça isso. Mas Paulo sabia: eu preciso ir, e o que esse homem está fazendo é preparar o meu coração para isso. Veja bem, isso me leva a pensar em algumas coisas. A primeira coisa é: quantas vezes nós vamos transformar os avisos de Deus, ou profecias de Deus, ou a palavra de Deus, em motivo para cancelar ou mudar os planos de Deus na nossa vida? Vou te dar um exemplo. Deus vai dizer para você no meio do culto, seja no louvor, na palavra ou na oração, Deus fala fortemente ao teu coração dizendo o seguinte: você vai enfrentar perseguição amanhã, no seu trabalho. Aí o que você diz? Então amanhã eu não vou. Então amanhã eu vou ficar em silêncio. Então amanhã eu vou entrar mudo e sair mudo. Eu não vou fazer nada, eu não vou falar nada, porque eu não quero ser perseguido. Essa é a mentalidade. A mentalidade é como se Deus chega para você e diz: olha, haverá luta, você vai chegar amanhã, você vai lidar com esse seu sonho amanhã, com esse propósito teu amanhã, você vai entrar na faculdade, você vai entrar na academia, aonde você for entrar, você vai encontrar lutas. O que você diz? Então, eu vou entrar na defensiva, eu não sei o que eu vou fazer, vou ficar mudo, vou ficar no meu canto quieto, porque eu não quero encontrar nada disso. Deus sempre prepara o nosso coração para aquilo que vem, não para desistir, mas para permanecer. E eis aí um grande problema. Aí você está ali no momento de reflexão na sua casa, lendo a devocional, lendo a Bíblia, orando, ouvindo uma canção, e você tem uma grande viagem amanhã. E aí você está naquele momento teu com Deus. E aí você ouve o sussurro do Espírito dizendo: se prepare para o que vem. Só que você não sente um alívio, você sente um peso. Automaticamente, você já entra na defensiva. Eu não sei se eu vou mais. Agora eu não tenho alegria. O que eu faço? Como é que vai ser? E você começa dentro do seu coração a criar diversas questões. Você muda toda a expectativa, todo o espírito animado para ir para a viagem amanhã, agora ficou um espírito de medo.
de segurança, porque nós ouvimos uma profecia, ouvimos uma palavra, o Espírito Santo fala conosco e automaticamente, ao invés de dizer, Senhor, por causa disso eu vou orar mais, eu vou estar mais atento sim, mas eu não vou deixar de desfrutar porque isso aqui é plano do Senhor para a minha vida. Deus nos prepara o seu coração e meu coração para o que vem depois, mas a maneira como nós nos comportamos é, Senhor, não é mais da sua vontade. Talvez o que nós precisamos ouvir hoje é que se você permanecer fiel ao Senhor, pessoas vão abandonar você. A profecia que nós temos que ouvir hoje é que se você permanecer santo, amizades vão ser desfeitas na sua vida. O que você precisa compreender é que se você disser para as pessoas que você é fiel ao Senhor, pessoas vão zombar de você. Isso é verdade. Ah, pastor, então o que eu faço? Eu não quero perder amizades. Mantenha-se firme e íntegro no Senhor e Deus vai honrar a sua vida. Porque aqueles que são fiéis a Deus, Deus é fiel à sua vida. Deus honra os que honram a Ele. A verdade é que a gente pode perder muitas oportunidades por sermos íntegros diante da presença do Senhor. Irmão Aleluia conta um testemunho que eu acho muito bacana, quando ele trabalhava no Porto, e ele dizia que houve muitas propostas de corrupção, e ele rejeitou todas. E uma vez um rapaz chegou para ele e falou assim, Aleluia, olha só, você não vai durar muito tempo aqui. Todo mundo vive isso. Você não vai durar. Ele, não, eu vou permanecer íntegro na presença do Senhor. Não durou mesmo, foi mandado embora. Enquanto todos caminhavam para um caminho de corrupção, ele queria se manter íntegro no Senhor. Integridade. E ser íntegro, guarde isso, vai nos fazer perder muitas oportunidades. Como dito, Paulo preferiu as cadeias com Cristo do que ser liberto sem Ele. E ele disse, olha, eu preciso ir para Jerusalém. Nada pode me impedir. Não fiquem assustados, discípulos, apóstolos, porque Ágapo disse isso. Pelo contrário, ele fez isso. Porque Deus, pelo meio do Espírito Santo, está preparando o meu coração. Eu vou enfrentar isso aí, venha o que vier, eu vou fazer a vontade do Senhor. Nós queremos ouvir a voz de Deus, sim ou não, irmãos? Nós queremos, todo dia, toda hora. Sabe, eu tenho para mim que o maior milagre não é ouvir a voz de Deus, e sim obedecer a voz de Deus. Porque muitos ouvem a voz, mas isso não significa que muitos obedecem. Ouvir é um deleite, mas o maior desafio é você obedecer o que Deus diz. Porque Deus quer nos levar para o centro da vontade dEle. E meus irmãos e minhas irmãs, às vezes não é sempre o que nós queremos, porque nós temos as nossas próprias vontades. E às vezes quando a gente diz isso, alguém pode pensar, pastor, será que a vontade de Deus para a minha vida não é prazerosa? Pelo contrário, a vontade de Deus ela é o quê? Boa. Ah, pastor, eu tenho medo, vai que Deus faz. Não, irmão, você não entendeu ainda. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Paulo vai escrever em 1 Coríntios 14:1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. O ambiente profético é maravilhoso, porque ele vai levar todo mundo ao centro da vontade de Deus. Igreja, procurem todos os dons, procurem ter amor, ter zelo, mas principalmente procurem o de profetizar. O dom da profecia é importante, porque quando a gente se perde, ele nos traz de volta. Eis que o irmão, numa oração, estávamos orando em grupo, e uma irmã super pentecostal se levantou no meio da oração, e ela não se contendo, ela olhou para o irmão e disse, irmão, Jezabel precisa sair da sua vida. O irmão era casado, tinha filhos. Ela falou, Jezabel está rodeando você. Cuidado, saia, fuja. E eu fiquei totalmente sem graça, porque a irmã falou isso publicamente. Eu falei, misericórdia, espero que a esposa dele não estava no local, mas igreja é só Jesus, né? Um ouviu, vai falar para o outro, né? Misericórdia. E aí eu falei, e essa irmã vai ficar sabendo que tem uma Jezabel, tem alguma mulher rodeando esse cara. Passaram-se um ano, esse irmão chegou para mim e falou, pastor, graças a Deus por aquela palavra que eu ouvi. Olha que coisa fascinante. Porque na academia tinha uma irmã, eu estou sendo gentil, né? Misericórdia. Que estava comigo conversando, e o negócio estava indo para esse caminho mesmo. Se aquela palavra profética não viesse me exortar,
eu estaria desviando da vontade do Senhor. Profecia é isso. Ela nos leva para o centro da vontade de Deus. Paulo está dizendo, procurem incansavelmente o dom da profecia. Entre todos, o da profecia. Não para que você chegue para o seu vizinho e fale, Deus falou, não. Mas para que você lembre-se de estar sempre no centro da vontade de Deus. E Paulo vai dizer o porquê de nós procurarmos os dons da profecia. 1 Coríntios 14, verso 3. 1, 2, 3 e... Mas aquele... Veja, o objetivo da profecia não é para adivinhar o seu CPF. Antigamente, na época do Facebook, tinha um pastor que eu achava uma figura. Ele chegava numa igreja, você se lembra da época do Facebook, né? A gente nem vive mais isso, alguns entram ainda, né? Mas quando bombou o Facebook, eu me lembro desse pastor, não vou dizer a denominação, mas ele chegava na igreja e, irmãos, ele não pregava nada com nada, Bruno, não falava nada. Ele enrolava uns 5 minutos e do nada ele parava e falava, olha, opa, Deus está me dizendo algo. E aí todo mundo ficava assim. Deus está me dando um nome. Melhor, vocês ouviram de mim? Deus está me dando a placa de um carro. E aí ele dizia a placa de um carro e uma pessoa já totalmente assustada. Meu Deus, é a placa do meu carro. E aí ele falou assim, olha, para dizer que eu não estou mentindo, Deus está me dando um número. Aí ele anotava um número. Esse número significa algo para você? Sim, é o número da minha casa. E ele ia. Só que o que esse abençoado fazia? Ele entrava no Facebook, eu estou indo para aquela igreja. Aí eu olhava todo mundo que seguia aquela página, aquela igreja, sem vergonha. E aí ele olhava as fotos de família. Opa, esse cara tem um carro, esse é o carro dele. Aí ele anotava a placa do carro. E aí ele chegava no culto, ele fazia isso. Era uma das coisas assim, e na época, algumas pessoas, né, na sua inocência, porque quando o Facebook chegou, você colocava suas informações. E assim adiante. E ele adivinhava. Então ele era conhecido nos vídeos de sátiras cristãs de que ele era o pastor do Orkut na época, do Facebook. Então ele adivinhava tudo e trazia. É uma coisa muito doida. E aí ele pegava o nome de alguém, vamos supor, olha, Antônio. Quem é Antônio? Aí ele levantava Antônio. Mas tem muito Antônio aqui, então Heloísa significa alguma coisa. Ah, meu Deus, é minha esposa. E aí ele começa, é uma enrolação. Profecia não vem para entreter alguma coisa. Profecia, ela não serve para dizer seu CPF, o endereço da sua casa, curiosidade da sua vida. A profecia vem unicamente para colocar você no centro da vontade de Deus. Paulo, cadeia te espera. E Paulo reconhece, sim, porque Deus está me preparando para o que vem. Veja, o objetivo da profecia é sempre nos conduzir à vontade de Deus. Paulo, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Cadeia. Você vai passar por esse caminho. 1 Coríntios 14, 3, quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Desses três, qual dessas categorias aqui a profecia de Ágapo serve para Paulo? Será que para fortalecimento, ânimo ou conforto? Quando você vai colocar outra versão? Será que a profecia de Ágapo para Paulo é para edificação, exortação, consolação? Qual deles? Primeiro, todos os três. Primeiro, para exortação. Porque Paulo precisava lembrar da sua missão, o preço da missão. Ele está num ambiente maravilhoso, um alento ali na casa de Filipe, com a filha que profetizavam, os discípulos ali, era um ambiente de calmaria. Então o Espírito Santo manda Ágapo lembrar Paulo, lembre-se da sua missão. Está maravilhoso agora, está prazeroso agora, mas lembre-se, Paulo, o preço que você vai ter que pagar. Prisão. Esse é o preço que você está dando a sua vida por isso. Ai, pastor, eu estou vivendo um momento ótimo com Deus. Nossa, está sendo maravilhoso. Sabe, o primeiro amor, as experiências, nossa, tem sido tão gostoso. A minha vida está num momento tão bom. Aí você chega num culto e o pastor, de alguma maneira, ou alguém de alguma maneira, te trouxe uma palavra tão pesada, que parece que aquela pessoa mais acabou com o seu dia do que te ajudou em alguma coisa. Aí, pastor, eu não queria ter ouvido essa pregação sobre pecado hoje, eu estava tão bem, acordei tão bem.
Esse negócio de ser fiel, esse negócio de tratar melhor os meus filhos, de ser mais humilde, de me quebrantar, de parar de ser orgulhoso. Para que o Senhor foi pregar isso hoje, meu Deus do céu? Não precisava, eu estava tranquilo, eu não queria lembrar dos meus erros, ou do que eu preciso fazer, do que eu preciso melhorar, não precisava disso. Ágapo trouxe uma exortação: Paulo, lembre-se do preço da sua missão. A segunda coisa que ele faz, ele consola, porque Deus está mostrando para Paulo que ele ainda está no controle. Paulo não seria preso porque Deus o abandonou. Paulo, você não vai ser preso porque Deus desistiu de você. Não, você está indo para o centro da vontade de Deus. É como se alguma voz chegasse para José do Egito e dissesse: olha, você vai para a cadeia, mas porque é a vontade de Deus. Ele não tinha entendido, ninguém falou nada para ele, mas ele foi, e quando ele saiu da cadeia, ele entendeu que aquele tempo foi necessário para ele amadurecer. Era a vontade de Deus na vida dele. Deus estava no controle. E ele pode dizer para os irmãos: irmãos, todo o mal que vocês lançaram sobre mim, ei, foi Deus que permitiu. Porque Deus sempre esteve no controle. Talvez nós podemos lembrar de tantos outros exemplos de homens que foram presos. Daniel, eu lendo recentemente, estudando sobre o texto, é dito que não somente os familiares de Daniel foram mortos, mas também por ele trabalhar no palácio, com certeza se tornou um eunuco. E lá é um homem que amou os 3 reis que passaram. Ele amava os reis. E ele entendia que tudo que ele passou nunca fugiu da vontade de Deus. Deus sempre esteve no controle. Paulo, eu vim aqui consolar você, dizer primeiro, exortá-lo: olha, lembra do preço da sua missão. Paulo vem consolá-lo para dizer: Deus não está te colocando lá como castigo, Deus está te colocando lá porque algo precisa ser revelado naquele ambiente. E terceiro, ele traz algo que edifica Paulo. Paulo, eu vim fortalecer suas convicções. Você sabe o que te espera. Toda vez, ele vai dizer, toda vez que você vai para o local, o teu coração é tomado de um sentimento, o Espírito Santo te direciona: Paulo, o que você vai ter adiante serão momentos difíceis, serão momentos complicados, serão momentos que não serão fáceis, mas lembre-se do que você disse em Atos 20, verso 22, Paulo, o Espírito Santo está te lembrando daquilo que ele colocou ao seu coração. Agora, Atos 20, verso 22, e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, porém, entretanto, contudo, verso 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo vinha aqui dizer mais uma vez: prisão, tribulação, mas não porque Deus te abandonou, Deus ama você. Continue com essa convicção. A profecia não fez com que Paulo mudasse o caminho como os discípulos quiseram. A profecia não fez com que Paulo mudasse o seu entendimento, pelo contrário, a profecia veio para fazer com que Paulo mudasse a maneira como ele adentraria aquela cidade. Paulo, você não vai entrar naquela cidade com tudo paz e amor. Eu quero que você entenda, vá preparado para o que vem. Cadeia vem para você, vai com seu coração preparado para o que está acontecendo. A profecia de Ágapo, ela não veio tirar de Paulo a cruz dele, não, aquele ambiente maravilhoso não veio tirar de Paulo a cruz que ele tinha que carregar, pelo contrário, a profecia veio para preparar o ombro dele para o que viria. Vem coisas difíceis, Paulo, mas Cristo é com você. Há momentos na nossa vida que nós temos que lembrar disso. Haverão desafios amanhã, mas Cristo é com você. Profecia isso: exortar, consolar e animar. Veja, olha, virão dias que eu e você enfrentaremos dificuldades no trabalho, no casamento, com os filhos, na escola, na faculdade, com os amigos, aonde for, mas lembre-se, a profecia veio para fortalecer os seus ombros. Se prepare para o que vem. Diga a pessoa do seu lado: se prepare para o que vem. Se Deus revelasse algo para nós hoje, que fosse totalmente contrário aos seus planos, à sua agenda que já está pronta, você obedeceria ou você correria atrás de alguém para que revelasse algo diferente? Ainda os ousados que quando ouve uma profecia diz: isso não é para mim. Quem disse isso? Não, isso aí não é isso é maldição sobre minha vida.
O que nós iríamos fazer se alguém viesse, ou se Deus usasse a minha pessoa ou outra pessoa para revelar algo a você, te preparar para algo, e você ouve aquilo? Não, isso não é para mim. No fim, o ambiente da casa de Filipe não levou Paulo para um caminho mais fácil. Aquela casa não levou a um caminho mais tranquilo. Aquela casa fez com que o coração de Paulo saísse mais fortalecido para cumprir a vontade do Senhor na vida dele. O ambiente profético não existe para facilitar a nossa caminhada ou para nos trazer somente alento, mas o ambiente profético ele sempre nos colocará, nos alinhará ao coração e à vontade de Deus. Eu quero concluir fazendo uma pergunta final e por cá eu termino. Nós iniciamos o culto, nós abrimos o culto, nós cantamos uma canção linda. Depois nós voltamos a cantar canções voltadas ao texto que nós abrimos o culto, sobre engrandecer o nome de Deus. As crianças vieram aqui, ministraram uma canção maravilhosa. Toda essa arrumação maravilhosa do culto das crianças ontem, né? E o pastor está pregando sobre a profecia ser unicamente para nos colocar na vontade de Deus. E vamos supor que do nada me aparece um ágapo da vida. Homem conhecido por nós, ou uma mulher conhecida por nós, e ela chega, olha para você, diz algo que provavelmente não é o que você gostaria de ouvir, não é algo que o seu coração gostaria de receber nessa manhã. Como você se comportaria? E se algo chega para você e... Claro que o que foi usado para com Paulo não é para mim nem para você, amém? É para Paulo a profecia. Mas vamos supor que chega para você, Simone, e diz: Simone, olha, eu trago uma palavra para você. E uma simbologia, pega um peso e coloca sobre os seus ombros e diz: se prepara porque virá um peso sobre você. E como que a gente reagiria em relação a isso? Talvez alguém diria: Simone, rejeita isso aí. Não, chega de peso, já recarrega muito peso, já misericórdia. Rejeita isso que não é de Deus. E se Ágapo chegasse para você hoje, Lucas, olhasse para você e dissesse: Lucas, eu quero colocar para você peso sobre suas mãos. E alguém vai dizer: ó, filho, joga fora isso aí não é de Deus para você não. E se Cadu, Ágapo, chegasse para você nessa manhã e falasse: Cadu, olha, Deus mandou colocar pedras no seu caminho, porque daqui adiante, meu amigo, você só vai pisar em pedras. O negócio do seu pé vai doer muito, se prepara. Eu não sei o que significa, mas você sabe. Lucas também não sabe, eu não sei, mas o Lucas sabe. Ágapo não sabe, mas Deus revela ao seu coração. O que nós iríamos fazer? Se Ágapo chegasse aqui e dissesse algo profético de Deus para você, você ignoraria? Você fecharia os seus ouvidos? Você rejeitaria? A Bíblia conta para nós que Paulo, pelo contrário, ele não rejeitou. Por mais que fosse dura aquilo que ele estava vendo, por mais que fosse difícil de assimilar para os discípulos ao seu redor, para os amigos, para os que ali estavam, ele não rejeitou. Pelo contrário, ele abraçou aquilo que vinha. É como se a Simone dissesse: olha, eu não sei o que vem, mas se esse peso que você coloca nas minhas costas, eu vou preparar os meus ombros. Eu vou preparar os meus ombros. Porque os meus ombros precisam estar fortalecidos para o que vem. Eu não vou rejeitar, porque se é de Deus, eu vou preparar os meus ombros. É como se o Lucas dissesse: olha, eu vou preparar as minhas mãos, eu não vou lançar fora, eu vou preparar as minhas mãos. É o Cadu dizendo: eu vou preparar os meus pés diante das pedras que estão no meu caminho. Não, Deus não está dizendo isso para eu desistir ou para eu pular fora, não. Se prepare para o que vem, porque a verdade é essa. Irmãos, a profecia nos leva para a vontade do Senhor. Desistir jamais. Posso ouvir um amém? Desistir jamais. Nós nascemos, Deus nos criou, não para desistir do mundo. Desistência não é coisa de crente, não é coisa de quem conhece o Senhor. Desistência, podemos desistir, é da nossa humanidade, mas Cristo nos levanta, porque desistir não pertence a nós. Nós somos homens e mulheres que temos Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Desistir de forma alguma. Por isso que eu digo que o maior milagre não é ouvir a profecia, é obedecê-la. Então, nessa manhã eu quero concluir dizendo para os irmãos que lá está Paulo,
num ambiente maravilhoso, num local maravilhoso, num estilo de culto maravilhoso, cantaram, oraram, e os dias se passaram, e as coisas estavam acalmando o coração de Paulo. Então Deus envia pelo Espírito Ágapo para trazer uma profecia: Paulo, me dê seu cinto. Ele pega o cinto, amarra as mãos, amarra os pés e diz: o dono desse cinto passará por cadeias, passará por prisões. E os discípulos ao lado dizem: Paulo, não faça isso, não vá para esse caminho. E aqui estamos nós nessa manhã para dizer: irmãos, se prepara, porque com certeza nós encontraremos lutas, nós encontraremos dificuldade. Isso aí é tão óbvio para nós, mas às vezes é bom ser lembrado, não é verdade? Desafios no casamento, desafios na criação dos filhos, desafios familiares, desafios no trabalho, desafios nos sonhos, nos projetos. Mas mesmo assim, diante de todos esses desafios, quando Deus nos alerta, Ele não nos fala para desistir, pelo contrário, nos fala para nos prepararmos para isso. Termino com a palavra do Jorge, dita na célula de casais, que foi algo fascinante. Eis que Jorge dizia que quando chegava ao término do dia, o seu pai reunia os filhos, sentava com eles e dizia algo maravilhoso. Ele dizia: como é que é, Jorge, sobre o casamento? Você pode falar bem alto? Isso, fala mais alto, por favor. Quem come a carne tem que comer roer o osso. Ele dizia isso para os filhos: casamento é assim, quem come a carne tem que roer os ossos. Isso é casamento. E ele vai ouvindo isso. E talvez você vai dizer: nossa, não precisa dizer isso. Mas lá está o Jorge, com a sua amada esposa, está com ela até o dia de hoje. E às vezes a gente para pensar: pastor, mas não, irmãos, se prepare para o que vem. Não é para desistir, não é para pular fora, não é para, eu não aguento, eu não consigo. Não, nós como homens e mulheres de Deus, querido, vá até o final. Deus venceu o mundo, nós também podemos vencer. Jesus só não casou, né? Misericórdia. Mas nós podemos vencer também em nome de Jesus. Por isso, nós temos que lembrar algo importante. É necessário que cada um de nós possamos lembrar isso. Veja, temos que ir até o final. Temos que ir até o final. Não sei qual alerta o Espírito Santo colocou ao teu coração hoje, não sei o que Deus está trazendo no seu coração hoje, mas uma coisa é certa em cima dessa palavra: veja, não tenham medo do que vem depois, do que vem adiante. Deus está preparando a gente para lidar com isso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se no seu coração você compreende que há desafios diante de você, se você sabe que há coisas que vão vir, eu não preciso ser um ágapo para dizer que com certeza passaremos por dificuldades, assim como usado como exemplo para Simone, haverão pesos sobre nós, colocarão coisas, a vida traz peso sobre nós, sobre os nossos lombos, mas nós não iremos desistir, pelo contrário, nós iremos preparar os nossos ombros. Paulo, o que eu trago para você é essa notícia cadeia. E Paulo diz: olha, você não me trouxe uma notícia ruim, eu já passei por isso. O que você trouxe são palavras para eu me preparar e fortalecer os meus ombros, fortalecer o meu braço, os meus pés, o meu coração. Não é à toa que quando Paulo entra na prisão, ele adora o Senhor, porque ele já está preparado para aquilo que vem. Feche os olhos comigo, Senhor, nessa maravilhosa manhã. Nós queremos te dar graças, Senhor, pela tua revelação, te dar graças pelo culto, te dar graças por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Mas de uma forma muito especial, Senhor, o que nós queremos aqui é dizer para ti, Senhor, se nós não estamos no centro da tua vontade, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe. Nos perdoe. Talvez estejamos vivendo um momento como Paulo estava na casa de Filipe, ali com as filhas que profetizavam, com os apóstolos, com os discípulos, com os amigos. Ali estava tão calmo, tão bom, tão proveitoso. Parece que ele estava quase de férias, a sensação de que as coisas estavam tão bem, por quem passou por tantas coisas ruins, difíceis, perseguição, marcas no seu corpo. Agora ele estava vivendo um momento de alento. Mas até chegar o profeta Ágapo e trazer uma palavra, Senhor, que viesse ao confronto, lembrasse a ele aquilo que ele tinha que pagar como preço pela missão, não porque Deus o abandonou, não porque Deus o rejeitou de forma alguma, mas porque Deus o amava de tal maneira que a vida de Paulo iria transformar tantas outras vidas. Mudou nações, mudou história, e nós somos frutos até hoje dessa prisão que Paulo vivenciou. Senhor, que a tua vontade seja maior do que a nossa. Que a tua vontade, Senhor, seja muito maior do que os nossos desejos. Que possamos voltar para o centro da tua vontade.
E obrigado, Senhor, porque o Senhor usa profetas como Ágabo, o Senhor usa canções, pregação, oração, sempre para nos trazer ao Techuvá, para o centro da Tua vontade, para o local de arrependimento. E nessa manhã, se nós nos encontramos fora da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe. Nós queremos voltar ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Em nome de Jesus, assim como o Senhor usou a baleia para levar Jonas de volta ao local, que essa palavra seja um caminho que nos leve de volta, uma exortação que nos leve de volta à sua santa e maravilhosa vontade. E tira de nós, Senhor, esse medo de achar que é algo ruim, que é algo de... Não, Senhor, a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E por mais que na história a gente não compreenda muitas das coisas que nós vivenciamos, nós um dia poderemos dizer como o grande José disse, todas as coisas, todos os males que fizeram contra mim, Deus transformou em bênção. E que possamos ser maduros para lembrar e dizer também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Assim oramos e agradecemos, todo mundo diz amém, amém.